importante que ele entenda que a esquiva, ela não é um processo saudável. Então, se eu tenho aí uma determinada situação relacionada à fobia, eu fugir daquela situação em primeiro momento, ela pode ser a primeira resposta, a resposta que eu acredito ser a mais adequada. Porém, se eu não traço recursos de enfrentamento, normalmente isso me gera ainda mais ansiedade, mais prejuízo social. Então, em geral, a esquiva, ela tende a aparecer no primeiro momento a melhor resposta que eu posso dar para determinadas situações. Ela tende a parecer a melhor resposta, mas em geral ela não é. Porque se eu tenho um determinado medo e eu fujo desse determinado medo, eu não aprendo a lidar com a minha ansiedade. Eu não aprendo a entrar em contato com a minha ansiedade. Não aprendendo a entrar em contato com a minha ansiedade, aí as consequências elas tendem a ser ruins, né? Porque quanto menos eu entro em contato com aquilo que me causa ansiedade, mais ansiedade eu tenho. Então, se eu tenho muito medo de andar de avião, quanto menos eu entro em contato com essa situação, mais medo eu tenho. Então, é importante que ele entenda que o processo de enfrentamento ele faz parte aí da própria evolução, do próprio desenvolvimento do paciente. Então, o paciente ele precisa entender que esse processo de enfrentamento ele é importante para que ele consiga lidar melhor com tudo aquilo que causa ansiedade, sem contar que toda vez que você enfrenta, que você viu que você conseguiu enfrentar, de certa forma, isso vai te motivar, tá bom? Então, entender que todo esse processo aí de enfrentamento, ele só vai trazer pontos positivos, vai fazer com que o paciente faz com que a adesão do paciente seja mais efetiva, a adesão do paciente ao tratamento seja mais efetiva, né? Uma vez que você consegue explicar para ele que é importante o processo de enfrentamento, uma vez que você consegue, de certa forma, identificar, esse é um processo difícil, mas se você conseguiu, ótimo, melhor ainda, identificar o porquê daquele medo, aí a gente precisa trabalhar o quê? A qualidade dos pensamentos. Então, muitas vezes a gente dá uma atenção aumentada para aquilo que nos provoca medo. Então, se eu tenho medo de avião, eu começo a focar, né? Eu estou falando no avião, que é um medo comum, focar demais naquele processo, por exemplo, de viajar de avião. Então, eu começo a dar atenção muito exagerada para aquela situação, eu começo a observar todas as situações, por exemplo, de desastre aéreo, eu começo a identificar todas, olhar para todas as situações que vão elevar aquele medo. Então, em vez de repente eu tentar diminuir o meu foco de atenção, eu acabo focando muito mais naquilo que me causa medo, tá? Então, uma próxima estratégia aí é fazer com que ele, primeiro você faz um trabalho de educação, fazendo com que ele entenda que ele de fato está potencializando, ele está enfatizando tudo aquilo que causa medo, e a partir daí ele tentar diminuir a atenção aumentada que ele dá para toda aquela situação, para que ele coloca, para que ele tire os pezinhos, né? Porque a gente vai colocando uma série de pezinhos numa determinada situação que está causando medo, e aquilo, de certa forma, gera mais medo. Então, em vez de alimentar toda essa situação que está causando medo, a ideia é que ele coloque menos peso. Gente, aí utilizar metáfora ajuda bastante, né? Então, toda vez que você fizer esse trabalho de psicoeducação, você mostra através de metáforas para ele que justamente, ou de analogias, né? Que justamente ele está colocando pesos muito exagerado diante de uma determinada situação. Eu costumo falar justamente do peso mesmo, né? Eu falo, olha, você está colocando, aí você pensa nesse medo X, aí você coloca essa situação e isso vai ficando um pouquinho mais pesado, vai colocando e aquilo vai ficando
de certa forma, é insustentável, né? Se você de repente segurar esse copo aqui, um copo aqui na mão, nessa posição, isso não vai pesar. A partir do momento que você fica muito tempo com esse copo aqui nessa posição, aí você fica insustentável, você vai querer descer a sua mão porque não dá, entendeu? Então a gente precisa tentar entender que a gente não consegue. A partir do momento que a gente coloca muito peso numa determinada situação, a gente não consegue lidar com ela. Então, fazendo com que o paciente entenda isso, de certa forma, ele vai lidar melhor, ele vai racionalizar melhor algumas situações. E depois disso, né, eu acho que a ideia é tentar também utilizar algumas técnicas como respiração diafragmática, técnica PARE, né, que é muito bacana. Qualquer dia também no quadro ferramenta assertiva eu falo um pouquinho sobre a técnica PARE, mas utilizar algumas técnicas relacionadas a parar o seu pensamento em determinadas situações para que você desvie o foco para outras situações. Eu acho a técnica pare fantástica em relação a tudo isso, que nada mais é a ideia de você parar, enviar um comando no seu cérebro para que você pare, respire, contemple o ambiente e depois celebre. Eu posso explicar aí numa outra live ela com um pouquinho mais de detalhe, mas se vocês buscarem aí na internet a técnica PARE, vocês vão achar em diversos lugares e ela ajuda bastante para que a pessoa desvie o foco. Outras técnicas relacionadas à atenção plena, mindfulness, podem ajudar bastante pessoas com fobia. Então, ensinar, aprender essas técnicas, utilizar primeiro com vocês, para depois tentar ensinar para o seu paciente, pode ajudar bastante, né? Aliás, mindfulness tem excelentes estratégias aí que podem ajudar aí seu paciente, não apenas em situações relacionadas à fobia, mas em situações relacionadas à ansiedade. Quando você traz a pessoa para o momento presente, de certa forma, ela consegue lidar com a ansiedade de uma maneira mais positiva, tá? Mas, a partir do momento que você tenta tirar com que o peso do paciente a determinados pensamentos, você, de certa forma, ensiná-lo ensinar algum tipo de técnica para que ele pare de pensar naquela situação, para que ele consiga diminuir o peso daquelas situações, pode ser aí uma excelente estratégia. E por fim, né, o enfrentamento gradual, né? Então, os famosos e que eu amo tanto e que eu falo tanto aqui no canal, os famosos micropassos, gente. A ideia é essa, gente. É justamente você fazer com que ele, a partir daquilo, ele entendeu toda aquela situação que causa medo, ele vai traçando pequeninos passos para ele, de certa forma, fazer aí o enfrentamento. Quando ele faz esse enfrentamento, ao invés de se esquiva dessa situação, muito provável aí que ele se sinta, primeiro, ele aprende a lidar com aquilo que causa ansiedade, que eu acho que isso é o objetivo principal, mas também, de certa forma, ele se sente mais motivado, ele se sente melhor. Isso vai fazer com que eleve questões relacionadas à autoestima, né? Então, ele vai se sentir melhor. Não é só sobre ele enfrentar toda aquela situação que causa medo, mas também isso vai gerar uma série de consequências, uma série de situações positivas na vida dele, porque sim, ele vai ficar com a autoestima mais elevada, ele vai se sentir muito mais capaz quando ele consegue, de certa forma, enfrentar aquilo que está causando ansiedade e consegue, de certa forma, lidar com aquela ansiedade, né? Então, não é que ele foge dela e a ansiedade aumenta, é que ele consegue lidar com aquilo que está causando ansiedade. Então, esse enfrentamento gradual
faz com que, de certa forma, ele consiga aí lidar com tudo aquilo que causa medo, com tudo aquilo que causa ansiedade de uma maneira positiva.